Clara, uma mãe recém-desempregada, estava desempacotando a última caixa de papelão quando encontrou uma porta que não estava na planta original da casa. Era pequena, escondida atrás de uma tapeçaria mofada no corredor do andar de cima, e mudaria sua vida para sempre. A pequena cidade de Vale Cinzento, no ano de 2023, seria o palco de uma revelação que dormia há mais de 50 anos. A porta era de madeira maciça, com uma fechadura de ferro antiga que parecia não ser aberta há décadas. Não havia maçaneta, apenas o buraco escuro da fechadura. Intrigada, Clara vasculhou a caixa de bugigangas herdada com a casa, encontrando um molho de chaves enferrujadas. Uma por uma, ela tentou, sentindo o metal frio contra seus dedos, mas nenhuma delas sequer arranhou o mecanismo interno, aumentando o mistério. Em um dos cantos da porta, quase imperceptível, havia uma inscrição entalhada na madeira, onde a memória se recusa a morrer. Aquela frase, poética e sinistra, causou um arrepio que percorreu sua espinha. Não era apenas uma porta esquecida. Era um santuário, um cofre de segredos. Algo dentro daquela sala estava esperando para ser descoberto, e a promessa de revelação a impulsionava a continuar sua busca. O detalhe mais perturbador, contudo, não era a porta em si, mas o leve cheiro de papel antigo e poeira que emanava da fresta inferior, como se o tempo estivesse contido ali dentro, esperando para escapar. A promessa de entender o que se escondia por trás daquela madeira era agora uma obsessão. O que os antigos moradores queriam proteger com tanto zelo? A resposta estava ali, a centímetros de distância. Aquele não era apenas um recomeço forçado em uma casa velha. Era o início de uma jornada perigosa. A descoberta daquela porta selada era o primeiro passo para desenterrar uma verdade que pessoas muito poderosas daquela cidade fizeram de tudo para manter enterrada. A vida de Clara e de seus filhos, Léo e Sofia, estava prestes a tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. A busca pela chave certa era uma distração bem-vinda da dura realidade que a cercava. Antes de se mudar para Vale Cinzento, Clara era uma gerente de projetos em uma cidade grande, com uma vida estável e previsível. Agora, ela era apenas uma mãe solteira, tentando proteger seus filhos do frio que entrava pelas frestas das janelas velhas da casa. A pergunta é inevitável. O que te motiva a seguir em frente nos momentos mais difíceis? Enquanto o mistério da porta a consumia, a realidade batia à sua porta. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a essa história. É incrível ver até onde essas narrativas chegam. Você teria a mesma coragem de Clara de recomeçar em um lugar desconhecido, com tão poucos recursos, apenas pela segurança dos seus filhos? A força de uma mãe é realmente algo que desafia qualquer lógica ou obstáculo. Deixe seu like se histórias de superação como a de Clara te inspiram. Ao fazer isso, você ajuda o canal a encontrar mais pessoas que se conectam com essas jornadas de coragem e resiliência. Sua interação é o combustível que nos permite continuar trazendo conteúdos que não apenas entretêm, mas que também nos fazem refletir sobre a força que todos nós carregamos dentro de nós, muitas vezes sem saber. Clara tinha 34 anos quando a reestruturação da empresa levou seu emprego e com ele sua segurança. Era o ano de 2023 e ela estava completamente vulnerável, segurando a única foto que restava de seus pais, o objeto simbólico que representava tudo o que tinha, a memória de um passado seguro e a responsabilidade por um futuro incerto. Seus filhos eram sua única razão para não desmoronar completamente. Seu rosto cansado mostrava as noites mal dormidas, mas eram seus olhos que contavam a verdadeira história. Uma mistura de medo e determinação inabalável. Ela precisava transformar aquele lugar em um refúgio. O que ela ainda não sabia era que, ao tentar construir um futuro para sua família, ela estava prestes a desenterrar os fantasmas do passado de outra, mudando o destino de toda uma cidade. As primeiras semanas foram de trabalho braçal e exaustivo. Clara acordava antes do sol nascer e trabalhava até seus músculos doerem, um limite físico que ela ultrapassava todos os dias. O cheiro de tinta fresca se misturava ao odor de madeira úmida, e o som constante de seu martelo ecoava pela casa silenciosa. Seus calos nas mãos eram a prova de seu esforço incansável para criar um lar.
Ela se tornou carpinteira, pintora e encanadora, aprendendo com vídeos na internet e com a pura necessidade. Cada tábua de assoalho que ela lixava, cada parede que pintava, era uma pequena vitória contra o desespero que a assombrava nas madrugadas. As risadas de Léo e Sofia, correndo pelos cômodos recém-pintados, eram a sua maior recompensa, a melodia que a fazia esquecer o cansaço e a solidão. Com o tempo, a casa começou a responder aos seus cuidados. A luz do sol, antes bloqueada por janelas sujas, agora inundava a sala de estar, revelando o potencial de beleza escondido sob camadas de abandono. Ela plantou um pequeno jardim nos fundos, e as primeiras flores que brotaram foram um símbolo poderoso de esperança, de vida que renasce mesmo nas condições mais adversas. A empatia com sua luta se constrói em cada gota de suor, em cada momento em que ela escolheu a ação em vez da lamentação. Vê-la transformar um lugar decrépito em um santuário para seus filhos é entender a dimensão de sua força. Ela não estava apenas consertando uma casa, estava reconstruindo sua própria dignidade, pedaço por pedaço, com as próprias mãos, provando para si mesma que era capaz. Mas enquanto a superfície da casa ganhava vida e cor, suas entranhas ainda guardavam segredos sombrios. A porta trancada no corredor continuava a ser um lembrete silencioso de que nem tudo naquele lugar era o que parecia. A paz que Clara estava construindo era frágil, prestes a ser abalada por sussurros que vinham de dentro das próprias paredes, que ela se esforçava tanto para consertar. À noite, quando o silêncio de vale cinzento se aprofundava, a casa parecia ter sua própria voz. Ruídos estranhos, como sussurros indecifráveis, ecoavam pelas paredes, e correntes de ar frio surgiam do nada, fazendo Léo e Sofia correrem para o quarto da mãe. Clara tentava racionalizar, culpando a idade da construção, o vento, qualquer coisa que não fosse a presença de algo inexplicável e assustador. Durante o conserto de uma rachadura na parede da sala, algo caiu de dentro do gesso. Não era um rato ou entulho, era um pedaço de jornal amarelado pelo tempo, datado de 1971. A manchete falava sobre o misterioso desaparecimento de Arthur, um contador da grande fábrica Montenegro, o pilar econômico da cidade. A matéria o descrevia como um homem solitário e reservado, um detalhe que pareceu estranhamente significativo. Esse foi o primeiro breadcrumb, a primeira pista de um mistério muito maior. Aquele recorte de jornal não estava ali por acaso. Alguém o escondeu, com um propósito. O desaparecimento de Arthur e os estranhos acontecimentos na casa começaram a se conectar na mente de Clara, formando o esboço de uma história que ela ainda não conseguia compreender, mas que a enchia de um pressentimento ruim. O ritmo da narrativa muda, alternando entre a ação de consertar a casa e a reflexão sobre esses pequenos, mas perturbadores, achados. Ela superava o desafio de um cano estourado pela manhã e, à noite, tentava decifrar o enigma de um homem desaparecido há 50 anos. Sua resiliência era testada não apenas pelo trabalho físico, mas pela crescente tensão psicológica que se instalava na casa. Com o tempo, os ruídos diminuíram e a rotina começou a trazer uma sensação de normalidade. Clara conseguiu um emprego de meio período na lanchonete local e as crianças se adaptaram à nova escola. A vida parecia finalmente entrar nos eixos. Aquele período de calmaria, no entanto, era apenas o silêncio que precede a tempestade, preparando o terreno para uma descoberta que mudaria absolutamente tudo. Os meses seguintes trouxeram uma sensação de falsa estabilidade. O jardim floresceu, a casa estava aquecida e os pesadelos das crianças deram lugar a sonhos tranquilos. Clara começou a acreditar que o pior havia passado, que sua coragem e trabalho duro haviam vencido as adversidades. Aquele pequeno pedaço de mundo, conquistado com tanto esforço, finalmente parecia seguro. Um verdadeiro lar onde poderiam fincar raízes e recomeçar. A esperança renovada era palpável. Clara ria mais. Suas feições cansadas suavizaram, e ela até começou a fazer amizade com alguns vizinhos. A cidade de Vale Cinzento, antes um símbolo de seu fracasso, agora representava a resiliência. O recorte de jornal foi guardado em uma gaveta, e a porta trancada se tornou apenas mais uma peculiaridade da casa antiga, um mistério que poderia esperar. Esse momento de alívio foi crucial.
Ele permitiu que Clara baixasse a guarda, que respirasse fundo e sentisse o gosto da normalidade pela primeira vez em muito tempo. Foi essa sensação de segurança que a tornou vulnerável para o que estava por vir. A história precisava dessa calmaria para que a virada seguinte fosse ainda mais impactante, quebrando a paz que ela lutou tanto para construir. Certo sábado, enquanto Léo corria pela sala, ele tropeçou em uma tábua solta do assoalho, perto da lareira. Ao se abaixar para consertá-la, Clara sentiu que a madeira cedia de uma forma estranha, oca. Não era apenas um prego solto, havia algo embaixo. Seu coração começou a bater mais rápido. A hesitação durou apenas 1 segundo. O medo misturado com a mesma curiosidade que a porta trancada despertara. Com as mãos trêmulas, ela forçou a tábua, que rangeu e se soltou, revelando um compartimento escuro e empoeirado. Lá dentro, envolto em um pano encerado para protegê-lo da umidade, estava um pequeno diário de capa de couro. O que Clara encontrou ali embaixo, naquelas páginas amareladas, não mudaria apenas a sua vida, mas a história e o futuro de toda a cidade de Vale Cinzento. Ali, sob a tábua solta, estava o diário. A capa de couro estava gasta e as páginas amareladas exalavam o mesmo cheiro de tempo contido que ela sentiu na fresta da porta trancada. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto seus dedos tocavam a capa. Seu primeiro pensamento foi de que aquilo pertencia a alguém. Era uma violação, mas então uma pequena inscrição em metal na capa mudou tudo. As iniciais AM. Arthur, o nome do contador desaparecido no recorte de jornal. Aquele diário era a voz de um fantasma. Com o coração acelerado, ela o abriu na primeira página. A caligrafia era elegante, mas apressada, como se escrita por alguém que temia ser interrompido a qualquer momento. As primeiras entradas descreviam sua vida, seu amor pela família e seu orgulho em trabalhar nas indústrias Montenegro. A reação de Clara foi visceral. Ela se sentou no chão, esquecendo-se do tempo, enquanto devorava as palavras de Arthur. Ele não era o homem solitário que o jornal descrevia, mas um pai e marido devotado, profundamente preocupado com a ética de seu trabalho. A cada página, o tom otimista dava lugar a uma crescente paranoia e a um medo palpável que transcendia o tempo e o papel. O diário detalhava como Arthur, ao realizar uma auditoria interna, descobriu uma discrepância assustadora. O Sr. Montenegro, o fundador da indústria e patriarca da cidade, estava economizando milhões ao descartar resíduos químicos tóxicos diretamente no rio que abastecia Vale Cinzento. Arthur havia encontrado a prova de um crime silencioso que estava envenenando gerações de famílias, incluindo a sua própria. Aquele diário não era apenas um registro pessoal. Era um dossiê. Continha anotações, cálculos e referências a documentos que provavam o crime. Clara percebeu que não estava sozinha na casa. A presença que sentia não era sobrenatural. Era o peso da história de Arthur, o eco de sua luta desesperada por justiça. Um segredo que se recusava a permanecer enterrado sob o assoalho de sua sala. As páginas seguintes do diário construíam uma narrativa de terror corporativo. Arthur descrevia suas tentativas frustradas de alertar a diretoria, sendo recebido com sorrisos condescendentes e ameaças veladas. Ele entendeu que todos eram cúmplices, beneficiários diretos da ganância de Montenegro. A cidade inteira, que via o industrial como um benfeitor, estava sendo lentamente envenenada por seu herói. E Arthur era o único que sabia a verdade. O contexto emocional de sua escrita era devastador. Ele falava de sua filha pequena, que sofria de problemas respiratórios constantes, e de sua esposa, que tinha dores de cabeça crônicas. Arthur conectou os pontos, percebendo com horror que a fonte do sofrimento de sua família era o mesmo emprego que a sustentava. Esse dilema o estava destruindo por dentro, transformando seu orgulho profissional em uma culpa avassaladora. Isso importava porque humanizava a história. Não era sobre números e produtos químicos. Era sobre um pai vendo sua família adoecer e se sentindo impotente. Ele começou a copiar secretamente os documentos que comprovavam o crime, escondendo-os em um local que apenas ele conhecia. O diário era o mapa para essa prova, a chave para expor a verdade,
e talvez encontrar uma cura para a sua comunidade. O diário mencionava que ele havia criado uma sala secreta, um santuário para a verdade, onde guardava as cópias mais importantes. Uma sala com uma porta reforçada, cuja chave ele guardava consigo. Nesse momento, Clara conectou a segunda pista. A porta trancada no corredor. O diário era o porquê, e a porta era o quê. A história de Arthur estava se revelando peça por peça, e Clara estava no centro dela. Sua luta não era apenas para sobreviver, mas para dar voz a um homem silenciado décadas atrás. A justiça para Arthur se tornou um objetivo pessoal. Aquele homem, através de suas palavras, havia se tornado parte de sua vida. Ela sentia o peso de sua responsabilidade, a necessidade de terminar o que ele havia começado, não importando o quão perigoso fosse o caminho que se abria à sua frente. As últimas páginas do diário de Arthur eram febris, quase ilegíveis. Ele escrevia sobre ter confrontado o Sr. Montenegro diretamente, apresentando as provas e implorando para que ele parasse. A resposta do industrial foi um sorriso gelado e uma frase que Arthur transcreveu: "Nesta cidade, Arthur, eu sou a água que eles bebem e o ar que respiram. Eu decido se é puro ou não." A ameaça era clara, e a paranoia de Arthur atingiu seu ápice. Ele sabia que sua vida estava em perigo. Ele escreveu uma carta para sua esposa, explicando tudo e dizendo onde encontrar as provas, caso algo lhe acontecesse. Ele a escondeu junto com o diário, na esperança de que um dia ela a encontrasse. O plano era entregar as cópias originais a um jornalista de fora da cidade. A última entrada era curta, datada do mesmo dia em que o jornal noticiou seu desaparecimento. Ele sabe. Estão vindo me buscar. A chave está com o Padre Miguel. Que Deus perdoe a todos nós. A frase terminava com um borrão de tinta, como se a caneta tivesse sido arrancada de sua mão. O silêncio que se seguiu naquelas páginas era mais alto do que qualquer grito. A conexão com o recorte de jornal era agora completa e aterrorizante. O homem solitário, que desapareceu, era, na verdade, uma testemunha que foi silenciada. Clara agora entendia a natureza do mal que estava adormecido em Vale Cinzento. A família Montenegro não construiu sua fortuna apenas com trabalho, mas sobre os corpos e a saúde de seus próprios funcionários e vizinhos. Um segredo guardado por gerações. Ela fechou o diário, as mãos tremendo. A verdade que segurava era uma bomba relógio. Os Montenegro ainda eram a família mais poderosa da região, donos de quase tudo, com uma influência que ia muito além dos limites da cidade. Expor aquele segredo não seria apenas um ato de justiça. Seria declarar guerra contra uma dinastia que faria de tudo para proteger seu legado manchado de sangue e veneno. De repente, o peso do mundo pareceu cair sobre os ombros de Clara. Ela tinha em mãos a prova de um crime monstruoso, uma verdade que poderia destruir a família mais poderosa do estado. As opções se desenharam em sua mente com uma clareza assustadora, cada uma com um preço diferente. O dilema moral era claro, e a escolha definiria não apenas seu futuro, mas o de todos em Vale Cinzento. A opção A era a mais segura e, de certa forma, a mais racional. Ela poderia procurar a família Montenegro, apresentar o diário e as provas, e negociar seu silêncio. Eles pagariam qualquer preço para manter aquele segredo enterrado. Ela ganharia uma fortuna, o suficiente para dar a Léo e Sofia a vida que ela sempre sonhou, longe de casas velhas e incertezas. Era tentador, justificado pela proteção de seus filhos. A opção B, por outro lado, era a mais arriscada e moralmente correta: entregar as provas às autoridades, a um jornalista. Isso significaria enfrentar o poder ilimitado dos Montenegro, arriscar sua segurança e a de seus filhos. Ela poderia perder tudo, inclusive a vida. O custo pessoal era imenso, mas era o certo a se fazer, a única forma de honrar a memória de Arthur e salvar a cidade. As consequências de cada escolha eram gigantescas. A opção A garantia sua sobrevivência financeira, mas a condenaria a viver com o peso da cumplicidade. A opção B oferecia a redenção para uma cidade inteira, mas a colocava no centro de uma batalha perigosa contra um inimigo implacável. Qual caminho seguir?
A segurança de sua família contra a saúde de milhares de inocentes? Este é o momento da história em que eu pergunto a você: o que você faria no lugar dela? Escolheria a segurança e a riqueza, justificando que sua primeira responsabilidade é com seus filhos? Ou arriscaria tudo por um bem maior? Por pessoas que você nem conhece? Deixe sua opinião sincera nos comentários. É fácil julgar de fora, mas a pressão daquela escolha é quase inimaginável. Naquela noite, Clara não dormiu. Ela se sentou na cozinha, com o diário sobre a mesa, e considerou seriamente a opção mais fácil. O dinheiro. A imagem de um futuro sem preocupações, com seus filhos em boas escolas, com acesso a tudo que ela não podia lhes dar, era um canto de sereia quase irresistível. Tudo o que precisava fazer era um telefonema, um único ato de covardia moral para garantir uma vida inteira de conforto. Seu conflito interno era uma tempestade. Uma parte dela gritava que sua única obrigação era com Léo e Sofia. Ela já tinha sofrido o suficiente, lutado o suficiente. Por que deveria carregar o fardo de uma cidade inteira, de um homem morto há 50 anos? A racionalização era fácil, quase convincente. Ninguém saberia. Seria seu segredo, o preço silencioso de sua paz. Então, no meio da madrugada, Sofia acordou com tosse e pediu um copo d'água. Clara encheu o copo na torneira da cozinha, a mesma água que todos em Vale Cinzento bebiam, a mesma água que Arthur havia descoberto estar contaminada. Ao entregar o copo para sua filha, suas mãos tremeram. A água parecia subitamente pesada, turva, venenosa. Aquele detalhe humanizador inclinou a balança. Quando olhou para o rosto sonolento e inocente de sua filha, bebendo confiantemente a água que a própria mãe lhe dava, ela soube que não havia realmente escolha. Como poderia proteger seus filhos dando-lhes um futuro construído sobre o sofrimento de outras crianças? Como poderia ensiná-los sobre certo e errado se ela mesma escolhesse o caminho da conveniência em vez do da coragem? A decisão foi tomada no silêncio daquela cozinha. Ela não faria um acordo com os Montenegro. Ela terminaria o que Arthur começou. As consequências imediatas já se formavam em sua mente. Ela precisava encontrar a chave, abrir a sala secreta e tirar as provas dali antes que alguém descobrisse. Um novo plano de ação começou a se formar, e com ele, a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. No dia seguinte, um carro de luxo preto, tão deslocado na rua de Terra de Clara quanto um diamante em um saco de carvão, parou em frente à sua casa. Dele, desceu um homem de terno impecável e sorriso polido. Era Ricardo Montenegro, neto do fundador da indústria, o atual patriarca da família. Ele se apresentou como alguém interessado em preservar a história local e ofereceu um café. A tensão era palpável. Ele elogiou o trabalho que ela fez na casa, mencionando que seu avô sempre teve um carinho especial pelo antigo contador, Arthur. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, uma sonda para medir o que ela sabia. O perigo se manifestou não com um grito, mas com um sussurro civilizado, o que o tornava ainda mais aterrorizante. Clara sentiu um arrepio de pavor. Ela estava em sua maior vulnerabilidade, sozinha em casa com o homem cuja família ela planejava expor. Ricardo fez uma oferta exorbitante pela casa, alegando valor sentimental. Era um teste. A recusa dela, por mais educada que fosse, seria um sinal. Ela sentiu um nó no estômago, o sangue gelando em suas veias. Seu pensamento era de derrota iminente. Ele sabe. De alguma forma, ele já sabe. Mas ela reuniu toda a sua coragem e, em um ato de desespero calculado, inventou uma história sobre a casa ser a única herança de família, um lar para seus filhos. Recusou a oferta com um sorriso firme, mesmo sentindo suas pernas tremerem. A visita de Ricardo Montenegro não foi um gesto de boa vizinhança. Foi o primeiro movimento em um jogo mortal, um aviso claro do que estava por vir. Quando ele finalmente foi embora, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume caro e uma atmosfera de medo, Clara correu para a janela e o observou partir. O sorriso polido havia desaparecido do rosto dele, substituído por uma expressão fria e calculista. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A chegada do maior obstáculo não era mais uma possibilidade. Ele estava ali, e agora conhecia seu rosto. A visita de Ricardo deixou um rastro de paranoia. Clara sentia que estava sendo observada.
cada movimento seu monitorado. Ele não era estúpido. Sua recusa em vender a casa por um valor tão alto levantou suspeitas. O jogo de gato e rato havia começado, e ela era a presa assustada tentando proteger uma verdade que poderia devorá-la. A tensão em cada rangido da casa era quase insuportável. O momento de quase descoberta aconteceu durante a visita. Enquanto Ricardo falava, seu olhar percorreu a sala e parou na tábua do assoalho que Clara havia consertado às pressas. Ele comentou sobre a beleza da madeira antiga e deu um passo naquela direção. O coração de Clara parou. O diário estava escondido a centímetros de seus pés, em um esconderijo que agora parecia ridiculamente óbvio. A salvação veio de um detalhe mínimo. Léo, seu filho, entrou correndo na sala com um desenho que havia feito, distraindo Ricardo no exato instante em que ele ia se abaixar para inspecionar a tábua. A inocência de uma criança a salvou, desviando a atenção do predador. Por um segundo, a ameaça foi neutralizada, mas a percepção do perigo iminente só aumentou. Foi um alívio temporário seguido de um medo ainda maior. A técnica do falso alívio a deixou exausta. O perigo esteve a um palmo de distância. Ela foi quase pega, e a salvação foi puramente sorte. Por 30 segundos após a partida de Ricardo, ela conseguiu respirar, mas a percepção de que ele voltaria, ou que enviaria alguém, era uma certeza. A casa, que antes era seu refúgio, agora parecia uma armadilha prestes a se fechar. Ela sabia que precisava agir rápido. O diário mencionava que a chave da sala secreta estava com o Padre Miguel. Uma busca rápida na internet revelou que o Padre Miguel havia falecido anos atrás, mas a antiga igreja da cidade ainda estava de pé, embora quase abandonada. Era sua única pista, sua única esperança de encontrar as provas antes que os Montenegro a encontrassem. Naquela mesma noite, sob o manto escuro de uma lua nova, Clara tomou sua decisão. Ficar em Vale Cinzento era uma sentença de morte. Ela acordou as crianças, vestiu-as em silêncio e as colocou no carro velho. Levava consigo apenas uma mochila com roupas, suas economias e o diário de Arthur. A fuga pela verdade havia começado e cada quilômetro a afastava da armadilha, mas a aproximava do desconhecido. A viagem foi uma sucessão de obstáculos. A estrada deserta, mal iluminada, parecia engolir seu carro. Cada farol que surgia no retrovisor acelerava seu pulso. O motor do carro começou a falhar, um som agourento que ecoava sua própria ansiedade. As descrições sensoriais eram intensas. O cheiro de gasolina, o frio da noite entrando pela janela, o som da respiração adormecida de seus filhos no banco de trás. O ritmo da narrativa se torna rápido, com frases curtas e ações sucessivas. Parar para abastecer, verificar o retrovisor, acelerar na reta, reduzir na curva. Ela não estava apenas dirigindo. Estava fugindo de uma sombra que tinha o poder de cobrir tudo. O diário em sua bolsa parecia pesar uma tonelada. Um fardo de responsabilidade que a impelia para frente, apesar do medo avassalador. Ela precisava chegar à capital e encontrar um jornalista investigativo de renome. Alguém que os Montenegro não pudessem comprar ou intimidar. O nome que Arthur mencionara em sua última carta era sua única esperança. A jornada era longa e perigosa, e ela sabia que estava sendo caçada. A cidade de Vale Cinzento, com seus segredos venenosos, ficava para trás, mas sua influência se estendia como tentáculos. Ao passar pela velha igreja na saída da cidade, ela teve um impulso. Precisava da chave. Era a única forma de ter as provas físicas. O diário era a história, mas os documentos na sala secreta eram a condenação. Ela parou o carro, olhou para seus filhos dormindo e soube que teria que voltar. Mas antes que pudesse sequer manobrar, luzes fortes surgiram atrás dela, ofuscando seu retrovisor. As luzes pertenciam a uma caminhonete grande e escura que a seguia em alta velocidade. O pânico tomou conta de Clara. Não havia para onde ir. A caminhonete a emparelhou, forçando-a para o acostamento. 2 homens saíram, seus rostos obscurecidos pela noite. Tudo parecia perdido. Ela trancou as portas, mas era inútil. O vidro da janela do motorista se estilhaçou, e uma mão enluvada alcançou a trava. Eles não a machucaram, nem as crianças.
O objetivo era claro e específico. Um dos homens arrancou a mochila de seu colo, vasculhou-a rapidamente e tirou o diário de Arthur. Eles o seguraram como um troféu, a prova de que sua missão estava cumprida. Para Clara, aquele foi o momento de maior desespero. Eles não levaram seu dinheiro, levaram sua única arma, sua única esperança de justiça. Enquanto a caminhonete desaparecia na escuridão, deixando-a com um carro danificado e o coração em pedaços, a vulnerabilidade foi total. Ela estava sozinha, em uma estrada deserta, com seus 2 filhos assustados no banco de trás. A derrota era absoluta. Era o fim. Tudo acabado. O sacrifício de Arthur, sua própria coragem, tudo havia sido em vão. Ela considerou desistir, voltar e aceitar qualquer oferta de Montenegro. Aquele momento foi o fundo do poço. A personificação da impotência diante de um poder esmagador. Ela chorou, não de medo, mas de frustração e derrota. Havia apostado tudo e perdido. O sistema contra o qual lutava era grande demais, forte demais. Olhou para Léo e Sofia, que agora choravam assustados, e sentiu o peso de seu fracasso como mãe e como guardiã da verdade. Mas enquanto o desespero a consumia, um novo som quebrou o silêncio da noite. Era o barulho de um motor velho e cansado se aproximando lentamente. Luzes amareladas e fracas de um guincho antigo cortaram a escuridão. A ajuda, quando tudo parecia ter chegado ao fim, estava surgindo de onde ela menos esperava. Uma peça do passado que ela não sabia que existia. O guincho era dirigido por um senhor de idade, de rosto enrugado e mãos calejadas. Ele se apresentou como Jonas. Vendo o estado de Clara e das crianças, ofereceu ajuda sem fazer muitas perguntas. Enquanto preparava o carro para ser rebocado, Clara, em um ato de desespero, mencionou que estava procurando informações sobre o antigo Padre Miguel. O nome pareceu acender uma luz nos olhos do velho. Padre Miguel era meu pai, disse Jonas, com a voz rouca. Ele abandonou a batina anos depois de um grande escândalo que abafaram na cidade, algo sobre um amigo dele que desapareceu, um tal de Arthur. Aquele foi o momento da salvação inesperada. Aquele senhor não era um estranho qualquer. Era o filho do homem a quem Arthur confiou sua última esperança. Jonas revelou que seu pai, antes de morrer, lhe entregou uma pequena caixa de metal, com instruções para entregá-la a qualquer pessoa que perguntasse por Arthur e mencionasse a memória que se recusa a morrer. A frase entalhada na porta secreta era a senha. Arthur havia criado um plano B, uma salvaguarda que sobreviveu por 50 anos, esperando pela pessoa certa. Era um breadcrumb plantado muito antes, dando seu fruto no momento mais crucial. Ainda havia tensão no ar. Eles não estavam seguros. Jonas sabia do poder dos Montenegro e do perigo que corriam. Ele a levou não para a cidade, mas para sua oficina afastada. Um esconderijo seguro onde poderiam pensar no próximo passo. O diário havia sido perdido, mas a esperança renasceu. A prova principal, a cópia dos documentos, ainda existia. A luta não havia acabado. Essa virada dramática, a ajuda surgindo de uma conexão improvável com o passado, deu a Clara a força que ela precisava para continuar. Não era mais apenas, era a luta de Arthur, do Padre Miguel e agora de Jonas. Eles eram os guardiões de um segredo, e juntos teriam uma chance de finalmente trazer a verdade à luz, expondo a ferida purulenta no coração de Vale Cinzento. Na oficina de Jonas, entre ferramentas e o cheiro de graxa, ele abriu a caixa de metal. Dentro, perfeitamente preservada, estava uma chave de ferro idêntica à da porta secreta e um envelope lacrado. O envelope continha cópias de todos os relatórios químicos e financeiros que Arthur havia coletado, junto com uma carta detalhada explicando cada documento. Era a última peça do quebra-cabeça, a prova irrefutável. Com a ajuda de Jonas, que conhecia as estradas secundárias como a palma de sua mão, Clara retornou à casa. A adrenalina a impedia de sentir medo. Usando a chave da caixa, ela abriu a porta secreta. A sala era pequena, contendo apenas uma escrivaninha e uma caixa forte. Lá dentro estavam os documentos originais, exatamente como Arthur havia deixado. Aquele momento foi a resolução imediata de sua busca. A despedida de Jonas foi contida.
mas carregada de emoção. Ele se recusou a ir com ela, dizendo que seu lugar era ali, vigiando para que ninguém a seguisse. Meu pai esperou a vida toda por isso. Faça valer a pena, disse ele. A troca emocional foi um aceno de cabeça, um entendimento silencioso entre dois estranhos unidos por uma promessa feita há 50 anos. Com as provas em mãos, Clara dirigiu sem parar até a capital. Ela não procurou a polícia local, que poderia ser comprada, mas foi diretamente à Agência Estadual de Proteção Ambiental e a um jornal de grande circulação. A entrega dos documentos foi um momento de alívio catártico. O peso que ela carregava foi transferido para as mãos da justiça e da imprensa. O objetivo imediato foi alcançado. A história explodiu, tornando-se um escândalo nacional. A investigação contra as indústrias Montenegro começou imediatamente, e a família, antes intocável, viu seu império de mentiras começar a ruir. Clara e seus filhos foram colocados em um programa de proteção a testemunhas, finalmente seguros. Mas a verdadeira justiça, como ela aprenderia, leva tempo para florescer. Os meses se tornaram anos. 2024, 2025, 2026. O processo legal contra a família Montenegro foi lento e complexo. Uma batalha travada em tribunais e na mídia. Clara acompanhava de longe, vivendo sob um novo nome em outra cidade. Nesse tempo, ela reconstruiu sua vida, voltou a estudar, conseguiu um bom emprego e viu seus filhos crescerem em um ambiente seguro, longe das sombras de Vale Cinzento. Enquanto o mundo mudava, a investigação em Vale Cinzento trazia resultados devastadores. Exames na água e no solo confirmaram décadas de contaminação. Casos de doenças crônicas na população foram oficialmente ligados aos resíduos da fábrica. O castelo de cartas dos Montenegro desmoronou, não com um estrondo, mas com o peso constante e implacável da verdade que Clara havia desenterrado. Ela manteve seu foco nos filhos, garantindo que o trauma não os definisse. Léo se tornou um jovem apaixonado por ciências, e Sofia, uma artista talentosa. Clara lhes contou a história de Arthur, não como um conto de terror, mas como uma lição sobre coragem e a importância de fazer a coisa certa, mesmo quando é a mais difícil. A história se tornou parte do legado de sua própria família. E então, em 2030, 7 anos após encontrar o diário, veio o evento transformador. A Suprema Corte do Estado deu o veredito final, condenando Ricardo Montenegro e a corporação por crimes ambientais e homicídio culposo. Os bens da família foram usados para indenizar as vítimas e financiar a limpeza completa de Vale Cinzento. A justiça, embora tardia, havia finalmente sido feita. O salto temporal mostra que a vitória não foi instantânea. Foi uma maratona, não uma corrida. Mostra a perseverança não apenas de Clara, mas do próprio sistema quando pressionado pela verdade. Ela não apenas expôs um crime, mas deu início a um processo de cura que levaria uma geração inteira, provando que um único ato de coragem pode, de fato, mudar o curso da história. Clara tinha 41 anos naquele dia. Estava em seu apartamento, tomando um café, quando a notícia do veredito final apareceu na televisão. E ali, vendo a imagem de Ricardo Montenegro sendo levado sob custódia, ela viu a revelação completa de seu impacto. Não era apenas sobre prender um homem rico. Era sobre libertar uma cidade inteira de um veneno físico e moral que a asfixiava há décadas. Anos mais tarde, ela retornou a Vale Cinzento pela primeira vez. A cidade estava diferente, mais limpa, com um ar de esperança renovada. Onde antes ficava a entrada imponente da fábrica, agora havia um parque. E no centro dele, uma pequena placa de bronze dedicava o local à memória de Arthur, o homem cuja verdade floresceu. O círculo estava completo. A memória dele não se recusou a morrer. Em um café, uma jovem se aproximou dela. Era a neta de Arthur, agora uma advogada ambientalista. Ela reconheceu Clara por fotos do julgamento. Com lágrimas nos olhos, ela agradeceu. O legado de Clara não era apenas a justiça, mas a inspiração. Centenas de famílias foram salvas de futuras doenças, e a limpeza do rio trouxe vida de volta à região. Eram vidas, não apenas números. A inversão de papéis foi sutil, mas poderosa.
Clara, que chegou a Vale Cinzento como uma vítima do sistema, buscando refúgio, tornou-se a salvadora da cidade. A casa velha, que ela temia, se tornou o catalisador da mudança. A história de Arthur, que parecia um fardo, tornou-se a sua maior força, provando que as paredes de uma casa podem guardar muito mais do que tijolos e argamassa. Ao sair da cidade, ela passou pela sua antiga casa. Havia sido transformada em um centro comunitário, com crianças brincando no jardim que ela plantou. Não era apenas uma casa, era um símbolo de que, mesmo nos lugares mais sombrios e esquecidos, a semente da verdade e da coragem pode encontrar uma fresta para crescer e, eventualmente, derrubar as estruturas mais poderosas. Décadas mais tarde, Clara, já uma senhora de cabelos brancos, observava seus próprios netos brincarem no mesmo parque dedicado a Arthur. Léo se tornou um cientista ambiental de renome. E Sofia, uma documentarista premiada, cujo primeiro filme contou a história de Vale Cinzento. A escolha de Clara não apenas salvou uma cidade, mas moldou o caráter e o futuro de sua própria linhagem, criando um legado de integridade. O encerramento de sua jornada não foi marcado pela morte, mas pela plenitude da vida. A morte que ocorreu foi a do antigo sistema corrupto, da apatia e do medo que mantinham Vale Cinzento refém. Em seu lugar, nasceu uma nova consciência comunitária, um senso de que as pessoas comuns, unidas, tinham o poder de exigir justiça e proteger umas às outras, mesmo contra os mais poderosos. O círculo se fechou de uma forma poética. A água que um dia a aterrorizou, o copo que ela deu à sua filha, agora era um símbolo de pureza e vida. Léo, seu filho, liderou o projeto final de recuperação do rio, garantindo que as futuras gerações de Vale Cinzento pudessem beber daquela água sem medo. Um ato que honrava tanto a avó quanto o homem que ela nunca conheceu, Arthur. Sua história se tornou uma lenda local, contada para inspirar os mais jovens. A casa, o diário, a chave, todos se tornaram artefatos de um conto moderno sobre Davi e Golias. A jornada individual de Clara se universalizou, transformando-se em um testemunho do poder de uma única pessoa para iniciar uma avalanche de mudanças, provando que nenhuma verdade pode permanecer enterrada para sempre, se alguém tiver a coragem de procurar. Ao final de sua vida, ela não foi cercada por riquezas, mas por algo infinitamente mais valioso: amor, respeito e o conhecimento de que sua vida teve um propósito profundo. Ela não apenas sobreviveu à sua crise. Ela a usou para dar voz aos silenciados, para corrigir uma injustiça histórica e para deixar o mundo um pouco melhor e mais justo do que o encontrou. Clara começou com quase nada: uma casa velha, 2 filhos para criar e um futuro incerto. Através de uma decisão moralmente difícil, a de arriscar tudo pela verdade, ela mudou o destino de milhares de pessoas e reescreveu a história de uma cidade. O impacto de sua escolha ecoa até hoje nas águas limpas do rio e na saúde das novas gerações que ali nascem. Ela não era uma heroína com superpoderes, não era rica nem influente. Era uma pessoa comum, uma mãe encurralada pela vida. Mas ela escolheu a coragem em vez da conveniência, a empatia em vez do egoísmo. E essa é a lição universal. As maiores mudanças não vêm de atos grandiosos, de figuras poderosas, mas de escolhas difíceis feitas por pessoas comuns em momentos extraordinários. E agora eu pergunto diretamente a você, que acompanhou essa jornada: o que você teria feito no lugar dela? Teria aceitado o dinheiro dos Montenegro para garantir o futuro dos seus filhos? Ou teria arriscado tudo pela justiça, por um bem maior? Seja honesto. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não há resposta fácil, e é nesse dilema que a verdadeira essência da história reside. É fácil julgar do conforto de nossas casas, com o benefício da retrospectiva. Mas naquele tempo, naquela situação, essa escolha significava colocar a vida de seus filhos em risco imediato. É uma decisão de um peso quase insuportável. E é por isso que a coragem de Clara é tão digna de admiração. Ela nos força a olhar para dentro e questionar nossos próprios limites morais. Se essa história te fez refletir e te emocionou, deixa seu like e se inscreve no canal para mais narrativas como esta. Histórias que nos lembram que, mesmo nas sombras, uma única pessoa pode acender uma luz que ilumina o caminho para muitos. Até a próxima!
e que a gente sempre tenha a força para fazer a escolha certa, por mais difícil que ela seja.